Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite o Ângelus deste domingo, 6 de fevereiro, conduzido pelo Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba. Nós saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet, através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que, a partir deste momento, estão coligadas com Vatican Media. Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Web TV Tropicana da Paraíba, Rádio SOS Vida, Rede Evangelizar de Rádios, Rádio Imaculada FM 93.3 de Formosa, em Goiás, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádios e TV Evangelizar de Curitiba, no Paraná, Rádio Fé e Luz de Campinas, em São Paulo, EWTN. Saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano, Cabo Verde, Angola, Rádio Pax em Beira, Moçambique e Rádio Salmanse na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Nós estamos vendo as imagens do Vaticano, da janela da residência pontifícia, de onde o Papa Francisco daqui a pouco dará início ao Ângelus deste domingo. Nós aproveitamos este momento para recordar que neste sábado foi divulgado aqui no Vaticano a declaração do secretário-geral do Sínodo, o cardeal Mário Grech, por ocasião dos 2 anos da publicação da exortação apostólica Querida Amazônia, exortação apostólica do Papa Francisco, que foi divulgada em 2 de fevereiro de 2020. Então, depois das múltiplas respostas que este documento suscitou, tanto na esfera eclesial quanto na civil, pode-se constatar com certeza o seguinte: 2 dos elementos mais essenciais dentro desta exortação são a vida dos povos que nela se plasmam e a promessa feita como igreja de respeitar e honrar suas vozes na busca de uma autêntica conversão, sublinha o cardeal Grech na declaração. E ele diz ainda que vimos que as sementes plantadas ao longo deste processo sinodal alcançaram um ponto de inflexão com a apresentação da Querida Amazônia. Mas eis aí o Papa Francisco, que saúda os fiéis presentes na Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje nos leva às margens do lago da Galileia. A multidão se aglomerou ao redor de Jesus, enquanto alguns pescadores desiludidos, incluindo Simão Pedro, lavam suas redes depois de uma noite ruim de pesca. Eis que Jesus entra no barco de Simão. Depois o convida a ir e a lançar de novo as redes. Vamos nos deter nestas 2 ações de Jesus. A primeira, ele entra no barco. E depois, a segunda ação, ele convida a ir para o lago. Foi uma noite que não foi muito boa, porque não conseguiram pescar, mas Pedro confia. Primeiramente, Jesus entra no barco de Simão. Para fazer o quê? Para ensinar. Ele pede aquele barco, que não está cheio de peixe, e voltou à margem vazio, depois de uma noite de trabalho e desilusão. É uma bonita imagem também para nós. Todos os dias o barco de nossa vida deixa as margens de casa para navegar no mar das atividades cotidianas. Todos os dias
Tentamos pescar distante, cultivar sonhos, levar adiante os projetos, viver o amor em nossas relações. Mas muitas vezes, como Pedro, vivemos a noite de redes vazias. A noite de redes vazias. A desilusão de trabalhar tanto e não ver os resultados desejados. Tentamos a noite inteira e não pescamos nada, diz Simão. Quantas vezes nós também ficamos com uma sensação de derrota, enquanto desilusão e amargura nascem no coração. Dois perigos. O que o Senhor faz então? Escolhe entrar no nosso barco. De lá Ele quer anunciar o Evangelho. Aquele barco vazio, símbolo da nossa incapacidade, torna-se a cátedra de Jesus, o púlpito de onde proclama a palavra. O Senhor ama fazer isso. Ele é o Senhor das surpresas, dos milagres nas surpresas. Entrar no barco de nossa vida quando não temos nada para oferecer-lhe. Entrar em nossos vazios e enchê-los com a sua presença. Usar a nossa pobreza para anunciar sua riqueza, das nossas misérias para proclamar a sua misericórdia. Lembremos-nos disso. Deus não quer um navio de cruzeiro. Basta-lhe um pobre barco em ruínas, desde que o acolhamos. Isso sim, acolhê-lo. Não interessa o que tipo de barco seja, mas acolhê-lo. Mas nós, me pergunto, deixamos entrar no barco de nossa vida? Colocamos à sua disposição o pouco que temos? Às vezes nos sentimos indignos dele porque somos pecadores. Mas esta é uma desculpa que o Senhor não gosta, porque o afasta de nós. Ele é o Deus da proximidade, da compaixão, da ternura, e não busca o perfeccionismo, mas o acolhimento. Ele diz a você também, deixe-me entrar no barco da sua vida. Mas, Senhor, não, deixa eu entrar na tua vida, no barco da tua vida, assim como ela é. Vamos pensar nisso. Assim o Senhor reconstrói a confiança de Pedro. Entrando no barco, depois de ter pregado, lhe disse, avance para as águas mais profundas. Não era um momento propício para pescar. Mas Pedro confia em Jesus. Não se baseia nas estratégias dos pecadores que ele conhecia bem, mas se baseia na novidade de Jesus, naquela maravilha que o movia a fazer aquilo que Jesus dizia. É o mesmo para nós. Se acolhemos o Senhor em nosso barco, podemos avançar. Com Jesus, se navega no mar da vida sem medo, sem ceder à desilusão, quando nada se pesca e sem se render ao não há mais nada a ser feito. Sempre, tanto na vida pessoal quanto na da igreja e da sociedade, há algo bonito e de corajoso que pode ser feito, sempre. Sempre podemos recomeçar. O Senhor sempre nos convida a voltar ao jogo, porque Ele abre novas possibilidades. Portanto, aceitemos o convite, afastemos o pessimismo e a desconfiança e partamos com Jesus. Até o nosso pequeno barco vazio testemunhará uma pesca milagrosa. Invoquemos Maria, ela que acolheu o Senhor no barco da vida, nos encoraje e interceda por nós. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Vocês saúdam calorosamente o Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, celebra hoje la giornata internazionale celebra-se o contro Dia la Internacional mutilazione contra a genitale mutilação genital femminile. feminina. Sono circa 3 milioni le ragazze São che 3 ogni anno milhões subiscono as meninas que a todo ano passam por este processo, muitas vezes em condições perigosas para a sua saúde. Esta prática, infelizmente muito difundida em várias regiões do mundo, humilha a dignidade da mulher e atenta gravemente à sua integridade física. Na próxima terça-feira, memória litúrgica de Santa Josefina Bakhita, se celebrará o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Esta é uma ferida profunda, infectada pela busca vergonhosa de interesses econômicos sem nenhum respeito pela pessoa humana. Muitas meninas vemos nas ruas que não são livres, são escravas desses traficantes que vão trabalhar e se elas não levam dinheiro, apanham. Isso acontece hoje em nossas cidades. Vamos realmente pensar nisso seriamente. Diante destas chagas da humanidade, expresso meu pesar e exorto aos que têm responsabilidade para agir de forma decidida para impedir a exploração e a prática humilhante que aflige em particular as mulheres e as meninas. Hoje, aqui na Itália, se celebra o Dia pela Vida, sobre o tema Proteger toda a vida. Este apelo vale para todos, especialmente para as categorias mais frágeis, idosos, doentes e também as crianças que são impedidas de nascer. Uno-me aos bispos italianos na promoção da cultura da vida como resposta à lógica do descarte e à queda demográfica. Toda a vida deve ser protegida sempre. E
Nós estamos acostumados a ver, a ler na mídia muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins, notícias ruins, acidentes, assassinatos, muitas coisas. Mas eu gostaria hoje de citar duas coisas bonitas. Uma é no Marrocos, como um povo que se uniu todo para salvar Ryan. O povo inteiro ali estava trabalhando para salvar uma criança. Eles fizeram de tudo, mas infelizmente a criança faleceu. E eu li hoje no Mensageiro a foto de um povo, eu vi a foto de um povo esperando para salvar uma criança. Obrigado a esse povo por este testemunho. E outra coisa que aconteceu aqui na Itália, que não sairá nos jornais, em Montferrat, John, um garoto, um jovem ganês de 25 anos, imigrante, porque para chegar aqui ele passou por muitas dificuldades, sofreu como sofrem os migrantes e no final ele conseguiu viver em Monferrato, começou a trabalhar, a preparar o seu futuro numa companhia de vinhos. E depois adoeceu de câncer terrível e ficou no final da vida. Aí perguntaram para ele o que ele gostaria de ter feito. Ele respondeu que eu gostaria de voltar para casa para abraçar o meu pai antes de morrer. Morrendo, ele pensou no seu pai. Aquela cidade de Monferrato fez uma coleta e ele, com a morfina, foi colocado dentro do avião, junto com um amigo, e foi enviado para que ele pudesse morrer nos braços de seu pai. Isso nos mostra que hoje, no meio de tantas notícias ruins, existem também coisas boas, existem santos da porta ao lado. Obrigado por estes dois testemunhos que nos fazem muito bem. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos, em particular aos peregrinos provenientes da Alemanha, Polônia e Valência, na Espanha. Saúdo também os estudantes universitários de Madrid, que estão fazendo um barulho, esses espanhóis. Saúdo vocês da paróquia de São Francisco de Assis, em Roma. Uma saudação especial às religiosas do grupo Talita Kum, engajadas contra o tráfico de pessoas. Obrigado. Obrigado por aquilo que vocês fazem, pela coragem que vocês têm. Obrigado. Encorajo vocês neste trabalho e abençoo a estátua de Santa Josefina Bakhita. A todos eu desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. E o Papa saúda então os fiéis na Praça São Pedro, que também saúdam o Pontífice com tanto afeto. O Papa recordou que hoje é o dia internacional contra a mutilação genital feminina, uma prática que é realizada em vários países. E recordou temas também importantes, né? Nós estamos vendo que os fiéis já estão deixando a Praça São Pedro
depois deste Ângelus, e nós agradecemos também a você que esteve em sintonia conosco, que nos acompanhou pelo rádio, pela televisão e pelas nossas redes sociais. Tenha um bom domingo e um bom início de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.